Olá guerreiro, olá guerreira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma aula nossa aqui no TEC. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre o direito penal, continuar a nossa análise aqui dos dispositivos relativos ao direito penal, em especial ao tópico aí, lei penal em geral, né? Tratando a partir de agora da lei penal no tempo. Tá? Se você não me conhece ainda, meu nome é Anésio Andrade, sou professor aqui do TEC, delegado de polícia, e nós estamos aí fazendo um conjunto, né? Um grupo de aulas aí conversando sobre aí toda a árvore, né, de conteúdo aí dividido do TEC aqui em videoaulas, né? Ou seja, além de você já ter o conteúdo aí das questões comentadas, da teoria, agora também você conta com as videoaulas para auxiliar, para somar aí na sua preparação. Bacana? Então, sem perder muito tempo, né, vamos bater o nosso papo aqui. Nessa aula de hoje, nesse tópico, a gente vai analisar aqui esse conteúdo, né? Nós estamos aqui dentro da lei penal ainda, né? Esse grupo de conteúdo da lei penal. Em especial a aplicação da lei penal no tempo, e essa vai ser a nossa aula, né? Conflito de leis penais no tempo, tá? Esse é um dos tópicos aqui mais relevantes dentro desse tema lei penal, né? Ou seja, mais relevantes por quê? Porque é o que mais cai em prova, né? O que mais nós temos questões sobre esse assunto. Então nós vamos tratar aqui da lei, conflitos de lei penal no tempo. É aquela questão da ultratividade da lei penal, retroatividade, extratividade. É quando qual lei que você vai aplicar em cada momento. Basicamente isso que versa esse tópico, tá bom? Então, como eu falei para vocês, meu nome é Anésio Andrade. Se você tiver interesse, você pode nos acompanhar também lá no Instagram, @prof.anesioandrade. Beleza? Então, voltando para mim aqui. Esse tópico, friso a você novamente, é bastante relevante para provas de concurso, cai bastante. E nós vamos analisar e nós vamos nos aprofundar um pouquinho nesse tópico. Mas o que é mais interessante aqui é essa questão da retroatividade ou ultratividade da lei penal. Em que momento eu vou aplicar a lei penal? Como você sabe, no direito penal, princípio da legalidade, a gente já estudou os princípios, né? A lei a lei penal deve ser materialmente, formalmente legal, ou seja, estritamente reserva legal. Aqui é o princípio da reserva legal estrita, né? Ou da lei penal estrita. E um dos desdobramentos disso vai ser também a própria ultraatividade ou retroatividade da lei penal mais benéfica, lá de acordo com o artigo 2º do Código Penal. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, a gente vai entender sobre isso aqui com mais calma a partir de agora. Então vamos lá. Vejam, então, tópico lei penal no tempo, né? Por que lei penal no tempo? Porque nós vamos analisar a temporariedade aqui da lei penal, né? Que momento que eu vou aplicar cada uma das leis penais. Então, a partir do momento, né, que nós temos a lei penal vigente, né, publicada, sancionada, passado o período de vacatio legis, nós temos o início do ius puniendi em abstrato. Significa dizer o quê? A partir daquele momento eu posso punir condutas que de alguma forma violem a norma penal. Esse é o princípio do ius puniendi em abstrato, ou seja, abstratamente, de maneira geral, para qualquer pessoa. Para que eu aplique essa lei penal de maneira concreta, né, deve haver o respeito ali ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, ou seja, a irretroatividade da lei penal incriminadora. Esse é um dos pontos chaves aqui para a gente entender o nosso conteúdo. Então, comece entendendo isso. A partir de que momento eu posso punir um agente? Decorrência do princípio da legalidade, a partir do momento que eu tenho uma lei, né, estrita, uma lei reserva legal estrita aqui, vigente, ou seja, com todos os seus efeitos já valendo, passado o período de vacatio, passado todo o período de formação legislativa. A partir desse momento, eu posso passar a punir concretamente condutas ali que de alguma forma violem com a lei penal. Então, o início do ius puniendi em abstrato se dá com a vigência da lei penal. Isso é decorrência direta das aulas do nosso conteúdo que nós já falamos aqui do princípio da legalidade. Uma vez que essa lei estiver publicada, sancionada, vigente, já com todas as suas fases legislativas ali vencidas, a fase de promulgação e a fase de vacatio legis, que a gente vai conversar daqui a pouquinho melhor com você, essa lei vai se manter aí no ordenamento jurídico. A regra é o quê? Que ela se mantenha ad eterno. Enquanto ela não for revogada, ela vai
continuar valendo, né? Basicamente seria isso. Isso é o que nós chamamos de princípio da continuidade das leis. Então a lei nasce e ela não tem data para morrer, ela vai permanecer ali valendo por tempo indeterminado. Essa é a regra geral. Nós temos alguma exceção? Sim, temos uma exceção: lei temporária e lei excepcional. Beleza? Então vejam, qual é a regra geral? A continuidade da lei. Qual que são as exceções? A lei temporária e a lei excepcional. Essas leis aqui a gente vai estudar daqui a pouquinho com mais calma, mas só que você entenda, a lei temporária, como o próprio nome já sugere, é aquela lei que já nasce com data de validade, né? Ou seja, ela vai ser uma lei que vai vigorar ali sobre um período já pré-definido, como por exemplo a lei da Copa, né, que alterou vários dispositivos do direito civil, do direito penal, dentre outros dispositivos do ordenamento jurídico aí. Ela tinha data para iniciar e data para acabar. Isso é uma lei temporária. E a lei excepcional é aquela lei que só vai valer em algumas situações específicas enquanto durarem seus efeitos, como por exemplo nós estamos vivendo agora, a questão da pandemia. Enquanto durar a pandemia do coronavírus, algumas mudanças que nós tivemos, inclusive no próprio texto constitucional, vai ficar valendo. Quando se encerrar essa fase, se encerra também a lei excepcional. Nós vamos estudar os efeitos da lei penal no tempo também com relação a essas duas espécies legislativas aqui na nossa próxima aula, beleza? Mas só que você entenda, então, o princípio geral é o quê? Continuidade das leis. A lei penal nasce e ela não tem data para morrer. Ela vai permanecer vigente, gerando efeitos por tempo indeterminado. Duas exceções são essas aqui, né? A lei penal temporária e excepcional. Por quê? Porque elas têm data para começar e para terminar, né? A excepcional a gente não sabe exatamente quando vai acabar, mas é enquanto durarem os efeitos ali do que deu ensejo a essa aplicação. Por exemplo, uma guerra, né? Nós temos alguns dispositivos no Código Penal Militar, por exemplo, no Código Processual Penal Militar, que só se aplicam em tempo de guerra. Enquanto durar a guerra, duram esses efeitos. Esse é um exemplo clássico de lei excepcional. E nós vamos falar sobre isso quando nós formos analisar também a lei penal no tempo, com relação a essas espécies legislativas, tá? Aqui é só para que você entenda uma exceção do princípio da continuidade das leis. Só para corroborar também aí, né, você tem que entender o seguinte: uma lei tem fases para ela entrar em vigor, ou seja, ela tem fases para que ela possa começar a valer efetivamente, né? E essa fase é o que nós chamamos de formação da lei, né? É o ciclo de formação da lei, tá? Então, basicamente nós temos o que? Nós temos uma fase legislativa, né? Que compreende ali desde a iniciativa, a votação, discussões, né, e aprovação dessa lei. Depois nós passamos por uma fase de sanção presidencial. Nós estamos falando aqui de lei complementar e lei ordinária, que são as espécies que tratam de direito penal, como nós já conversamos nas aulas sobre a legalidade, né, porque cada espécie legislativa do artigo 59, algumas delas não obedecem esse rito, mas lei complementar e lei ordinária sim obedecem esse rito. Nós temos a fase de publicação, que é uma condição de validade da lei penal, ou seja, é a ciência geral, e um período de vacatio legis, que é o quê? É um prazo ali para adaptação, né? A lei de introdução às normas do direito brasileiro diz que o prazo padrão são 45 dias. Isso quer dizer, se a lei não dispor de maneira diversa, se o próprio diploma ali legal não dispor de maneira diversa, ele for silente, for omisso com relação ao período de vacatio legis, a regra para leis que têm vigência no território nacional são de 45 dias. Então, no caso de não haver nenhuma disposição em sentido contrário na própria lei, depois de 45 dias ela entra em vigor e aí, nesse momento, que ela passa a valer de fato. Nesse momento que se inicia aí o ius puniendi em abstracto do Estado. Ou seja, a partir daí que eu posso exigir. Então, nesse prazo aí de vacatio legis, ela ainda não está valendo. Ela ainda não tem aplicabilidade. É um prazo aí para adaptação. E nada impede, por exemplo, que essa lei, no período de vacatio legis, seja revogada. É antes mesmo dela entrar em vigor. E aí aquele dispositivo nunca vai ter aplicabilidade direta. Beleza? Qual que é a importância disso? Que você entenda, né? Se a questão falar que a lei ainda está em vacatio legis, a rigor você não pode aplicá-la, mesmo que ela seja mais benéfica ao réu. Por quê? Nós temos uma expectativa que aquela lei vai entrar em vigor. Pode acontecer algo nesse meio termo aí, e essa lei não entra em vigor, e aí eu não posso aplicá-la a fatos ocorridos, beleza? Porque
formalmente falando, juridicamente falando, ela sequer teve vigência, ela sequer teve aplicabilidade de fato. Legal? Então, a partir do momento que se encerra a ilha vacatio legis, que ela vai entrar em vigor de fato, e a partir desse momento em que ela tem aplicabilidade. Beleza? Isso aqui é só uma pequena introdução para que você entenda aí alguns dispositivos, contextualizando com você alguns dispositivos referentes para que você entenda a lei penal em geral. Se você já vem nos acompanhando aqui, você já deve estar compreendendo onde nós queremos chegar aqui com isso, porque eu preciso saber exatamente em que momento que a lei penal entra em vigor para que eu possa aplicar ali o direito penal intertemporal, ou seja, né, a sucessão de leis no tempo e qual que seria a aplicabilidade de cada lei e a cada momento, beleza? Esse é o cerne, esse é o núcleo dessa aula e esse é o momento que você precisa ter um pouco mais de atenção, beleza? Por que isso, né? Vejam, agora sim, aplicação da lei penal no tempo, tá? O que é isso? Que lei penal que eu vou aplicar em cada momento? Qual é a regra, né? Vamos gravar assim, ó. A regra é o quê? É a teoria da atividade, tá? Atividade. O que significa isso? A lei se aplica a fatos ocorridos durante a sua vigência. Então, a regra geral é o quê? É eu aplicar a lei penal no momento que o fato aconteceu. A lei penal que estava valendo, que estava servindo, que estava disciplinando aquela conduta no momento que o fato aconteceu. E qual que é a exceção? É a extra-atividade. Extra-atividade é um gênero que tem duas espécies, né? Retroatividade e ultra-atividade. O que é isso? Nós vamos entender isso com mais calma a partir de agora, esses dois dispositivos aqui. Então, primeiro, eu quero que você grave bem isso aqui. Qual que é a regra geral? A regra geral é a atividade. Significa dizer o quê? Eu vou aplicar a lei penal vigente no momento dos fatos, né? Então, se em 2010 uma determinada conduta tinha uma pena X, né? A regra é que eu aplique a pena X no momento do julgamento. Isso é a regra geral, tá? E quais são as exceções? A extratividade, ou seja, a possibilidade de eu aplicar uma lei penal já revogada ou isso seria a ultraatividade, e a retroatividade é eu aplicar uma lei penal mais recente a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor. Legal? Então veja que o nosso ponto de referência é sempre isso aqui, ó. A lei penal. Não é o fato, não é o julgamento, mas sim a lei penal que estava vigente naquele momento. E aí, a partir daí, nós vamos discutir aqui e aplicar a lei penal mais adequada ao caso concreto. Bem? Tranquilos? Vamos passar então aqui a análise dessa situação. Qual situação? Direito intertemporal e conflito das leis penais no tempo. Por que existe isso aqui no direito penal? Primeiro, quero que você entenda o porquê que nós temos essa questão, né? Essa possibilidade aqui de conflito de leis penais. Lembre-se, a regra geral é o quê? Eu aplicar a lei penal vigente no momento dos fatos no julgamento. Essa é a regra. Mas por que nós temos essa seção de direito penal? Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 40 da Constituição e o artigo 2º do Código Penal nos diz, em decorrência do próprio princípio da legalidade, que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Legal? Então, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Então, contrário senso, fazendo uma interpretação contrária, significa dizer o seguinte: a lei penal que de qualquer forma favorecer o réu deve retroagir. E aí que começa o problema, né? Porque se nós temos duas leis, né? Se nós temos o conflito das leis, e esse conflito de leis de alguma forma favorecer o réu, eu vou ter que retroagir aquela lei. E de maneira inversa também, se eu tenho um fato ocorrido posteriormente àquela lei, que é mais gravosa, eu não vou poder aplicar essa lei. Essa é a regra geral. Então, é o princípio da legalidade estrita, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, para eu poder aplicar, eu tenho que ter um crime anterior. Eu tenho que ter uma lei posterior à prática criminosa. Tudo bem?
Então percebam o seguinte, se houve uma alteração legislativa, alguma coisa foi alterada. Senão não faria sentido em ter uma alteração legislativa. Ou melhorou ou piorou a situação do agente. Então toda vez que houver essa alteração legislativa, eu vou ter que analisar esse direito intertemporal e eu vou ter que saber definir qual lei que eu vou aplicar para aquele agente, para aquele fato criminoso. Beleza? Então percebam, como eu falei para vocês, o que fala o artigo 5º, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E o artigo 2º fala o seguinte, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Isso aqui é o que nós chamamos de abolitio criminis, né, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, com mais calma. Tá? Ou seja, é uma lei que exclui o crime, que deixa de considerar aquela conduta criminosa, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. E aqui o parágrafo único para a gente que é importante nesse momento. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, é esse aqui que é o cerne do direito penal intertemporal. Então perceba, né? Vamos fazer algumas premissas aqui para que você consiga massificar bem esse entendimento aqui. Primeiro delas, lembre-se, artigo 1º do Código Penal, princípio da legalidade. Não há crime sem lei posterior que o defina, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina. O crime só vai existir se houver uma lei anterior a esse crime que defina aquela conduta como criminosa. Quer dizer, a lei penal que cria um delito, a lei penal incriminadora, jamais vai retroagir para fatos anteriores a essa lei. Primeira premissa que tem que ter em mente é essa. Segunda premissa, a lei não pode retroagir, já é uma própria decorrência do princípio da legalidade, né, da lei penal que define o crime ser anterior ao crime, mas, né, interpretando o próprio artigo 5º, inciso 40 da Constituição, se uma lei penal for posterior ao fato criminoso, mas for benéfica ao réu, ela deve retroagir. E esse é o mesmo entendimento que nós temos no parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. Então, se eu tenho uma lei penal posterior que de qualquer forma favorece o réu, ela deve retroagir para fatos anteriores. Então, a retroatividade vai ocorrer sempre em benefício do réu, do investigado, do cidadão. Então perceba isso, né? A lei penal nunca vai retroagir para prejudicar, sempre apenas para favorecer. Segunda premissa é essa. Terceira premissa, você tem que ter em mente. Se a lei penal posterior excluir o crime, também ela vai retroagir. E perceba também que essa retroatividade ela alcança até mesmo sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado. Então, mesmo que o sujeito já esteja cumprindo pena por um dispositivo, se houver uma lei penal posterior que de qualquer forma favoreça, ela deve retroagir e aí você vai analisar, excluir o crime, né? Extingue-se a punibilidade, aquele agente vai ser imediatamente posto em liberdade. Mudou, diminuiu a pena, eu tenho que fazer um novo cálculo da pena. Então, diminuiu um agravante, criou um agravante, uma causa de aumento, causa de diminuição, qualquer situação de direito material que favoreça o agente deve retroagir até mesmo para a sentença penal já transitada em julgado. Tá bom? Então essas são premissas importantes para que a gente entenda, né, as possibilidades de aplicação de direito da lei penal intertemporalmente, ou seja, a sucessão de leis penais no tempo. Então perceba que isso é relevante, por quê? Porque a lei penal tem esse caráter especial, extraordinário, de retroagir para beneficiar o agente e que a lei penal também sempre tem que ser posterior. Isso também é uma regra geral para qualquer dispositivo, né? Não só para o direito penal. Leis que restringem direitos em geral, né, só podem ter aplicabilidade para fatos posteriores à publicação, à vigência e à entrada em vigor daquela lei. Beleza? Tudo bem? Então vamos refletir juntos aqui algumas possibilidades, né? Que a gente pode, que conclusões nós podemos chegar a respeito dessa aplicação do direito penal intertemporal. Acompanhe aí. Então, primeira possibilidade, né? Novo crime. Eu tenho uma lei que define uma conduta que não era crime, que se tornou crime posteriormente, ou a chamada novatio legis incriminadora. Esses termos aqui, pessoal, em latim, quem me acompanha sabe que eu não gosto muito de fazer floreio com relação a isso. Eu prefiro
trazer os dispositivos de maneira mais clara, mais transparente possível. Mas cai em prova, tá? Esses termos em latim caem em prova, então tomem uma atenção especial a esses termos aqui, tá? Então, se eu tenho um novo crime, né? Novatio legis incriminadora. Nesse caso aqui, né, é a aplicação do princípio da legalidade, né? Artigo 1º. Ele só vai se aplicar a fatos futuros, tá? Então não há possibilidade de um novo crime retroagir, beleza? Grava assim. B. Lei posterior mais rígida com relação ao crime já existente, ou a lex gravior aqui, tá? Nesse caso aqui, mesma coisa, né? Só vai se aplicar o quê? A fatos futuros. Eu não tenho retroatividade de lei posterior mais rígida, isso aqui não ocorre. Só vai se aplicar a fatos futuros. Por quê? Porque a lei penal só pode retroagir para quê? Para beneficiar o réu. Então aqui, nesses dois casos aqui, nós temos a aplicação do princípio quê? Da atividade. A lei penal só vai se aplicar a eventos futuros, tá? Lei posterior que extingue o crime, abolício crimes. Aqui é o quê? Sempre o quê? Retroativo. Por quê? Porque eu vou me aplicar de maneira retroativa a fatos posteriores àquela lei, qualquer tempo, mesmo se houver o trânsito em julgado. Beleza? Então aqui nós temos efeito aqui, ó, sempre o quê? Retroativo. Beleza? A lei sempre vai retroagir para fatos anteriores à sua vigência. E a lei posterior mais branda? Se a lei posterior for mais branda, aqui também eu vou ter sempre o efeito retroativo. Se a lei posterior for mais branda, ela vai alcançar fatos anteriores à sua vigência. Beleza? E a lei posterior mais branda e mais rígidas em alguns aspectos. Isso aqui é o que nós chamamos de lei penal aqui, ó, híbrida. Então a gente vai analisar isso aqui também, esse caso específico aqui, para que você entenda aqui. Ou seja, dentro de um mesmo dispositivo penal, eu tenho, dentro de uma nova lei, eu tenho parte dela que é mais rígida e parte dela que é mais branda para o agente. Qual que eu vou aplicar? Isso aqui eu vou deixar para a gente conversar sobre ela já já. Beleza? O que eu quero que você perceba é o seguinte também. Quando nós tratamos desse caso de atividade aqui, ó, novo crime, beleza, mas lei posterior mais rígida com relação a já existente, o que vai acontecer? Essa lei posterior aqui, ó, vai se aplicar apenas a fatos novos, mas essa lei anterior aqui, ó, a lei anterior já existente, né, ela vai ter efeito o quê? Ultra ativo, tá? Eu vou aplicar ela além da sua vida, depois de revogada, para fatos que ocorreram durante a sua vigência, tá? O mesmo se aplica, tá? O mesmo se aplica no caso do novo crime. Mas novo crime não é tão específico nesse sentido, porque se é um novo delito, né, não há o que se falar em situação agravada. O mais interessante para a gente é essa letra B aqui, ó, porque se a lei for mais rígida, ou seja, aquela conduta já era criminosa, mas aquela lei posterior ela é mais rígida, ela vai ter, essa lei posterior vai ter aplicação só a fatos novos, e essa lei que já era existente, a data do cometimento da conduta, ela vai ter vida ultraativa, ou seja, ela vai se aplicar mesmo depois de já formalmente revogada, mesmo depois de não estar formalmente mais presente no ordenamento jurídico. Tá? Essa é a parte crucial. Professor, não estou entendendo nada, muito complicado. Calma, nós vamos destrinchar isso aqui com você ainda, é só uma introduçãozinha aqui para você já ir se familiarizando com esses termos. Tudo bem? Beleza? Então perceba, né? Nós temos que definir, para saber que lei penal que vai ser aplicada, primeiro, em que momento que ocorreu o delito, né? Em que momento que ocorreu o crime, qual que é o tempo do crime. Segundo, né? Segundo, definir o tempo do crime, nós temos que saber o seguinte, qual foi a sucessão de leis? No momento daquela conduta, no momento daquela ação ou omissão, que é o tempo do crime, no momento da ação ou omissão. No momento daquela ação ou omissão, já existia uma lei que criminalizava essa conduta? Se sim, beleza. Temos o princípio da atividade, será aplicada aquela lei. Contudo, no decorrer do tempo, né, veio alguma nova lei que beneficiou o agente? Sim.
Então eu vou fazer o quê? Eu vou retroagir essa nova lei a esse fato. Bom, tranquilo. No momento do crime eu tinha uma lei que era mais benéfica ao agente, né? Mais benéfica. Cometeu o crime no momento que a lei era mais benéfica. Posteriormente surgiu uma nova lei que agravou a situação. Essa nova lei que agravou a situação vai retroagir? Não. Ela só se aplica a fatos novos. Mas o que eu vou fazer se a lei foi revogada? Né? Ou seja, ela não está mais no ordenamento jurídico, ela não está mais vigente, ela não tem mais aplicabilidade, ela já morreu, né, de uma forma mais tranquila de você entender. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ressuscitar essa lei para que eu possa aplicar posteriormente. Né? Se ele não foi julgado ainda, durante o prazo do julgamento, o que eu vou ter que fazer? Ressuscitar essa lei para o momento do julgamento. Isso nós chamamos o quê? De ultraatividade. Isso se ele ainda não foi julgado. Se ele já foi julgado, nada muda, segue a sua pena normalmente, porque já estava sob a égide da lei mais benéfica. Isso só vai se aplicar, essa ultraatividade, se entre o momento do fato e o momento do julgamento surgir uma nova lei. Beleza? Então percebam aqui que eu dei uma esquematizada aqui para você sobre a aplicação da lei penal e a essas possibilidades que nós acabamos de conversar aqui. Então, o princípio da atividade é a regra geral, vai ser aplicado para quê? Para a lei nova incriminadora, tá? A atividade vai ser aplicada para a lei nova que de qualquer forma agravar, né? A lex gravior aqui que de qualquer forma agrava, né? A situação do agente ali. E a extratividade, né? Ou seja, em que momento que eu vou poder trabalhar com a lei penal no tempo, aí ela vai poder retroagir ou ultraagir. No caso de abolitio criminis, ou seja, no caso de uma nova lei, não considerar mais como crime aquela conduta determinada. No caso de lex mitor, ou seja, uma lei benéfica ao agente, então ela também vai ter essa função de extratividade, seja ela posterior à prática da conduta criminosa, seja ela aplicável no momento da conduta, mas durante o prazo entre a conduta e o julgamento tenha sido revogado por uma lei mais gravosa. E também a extratividade se aplica no caso da lei mais branda e mais rígida, como eu falei para vocês nas leis híbridas. Nesse caso aqui, o que nós temos de jurisprudência? O STF e o STJ, na verdade o STJ e o STF têm algumas discussões sobre esse tema, mas é pacificado no âmbito do STJ principalmente, que você não pode fazer o quê? Juntar as leis, né? Somar duas leis e criar uma lei nova para que se possa, essa combinação de leis, que se chamaria de lex tertia, né? Ela não pode ser utilizada sob pena de você invadir a função legislativa pelo judiciário. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, fica tranquilo, não se preocupe. O que eu quero que você tenha em mente agora é isso aqui, tá? É isso aqui que você consiga esquematizar aí a atividade, a extratividade e quando que elas se aplicam. Então, lembre-se disso. Né? Se uma nova lei tornar uma conduta criminosa, ela não vai retroagir, é o princípio da atividade. E se ela também agravar de qualquer forma a situação da gente, ela também não vai retroagir, princípio da atividade. Extratividade, abolitio criminis, ou seja, a exclusão daquela conduta como criminosa. Lex mitor, né? Ou seja, a lei mais benéfica vai sempre retroagir. E a lei híbrida também vai retroagir desde que ela seja integralmente aplicada. Eu não posso somar, não posso juntar duas espécies legais para favorecer o agente. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Está conseguindo acompanhar? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalinho agora, né? Vamos encerrar aqui esse bloco, vamos começar outro bloco em seguida, onde nós vamos falar com mais propriedade sobre isso, vou te dar alguns exemplos, vou fazer para você uma linha do tempo, para que você consiga enxergar melhor essas possibilidades e como a lei penal vai andar aí no tempo com relação à sucessão de leis penais. Beleza? Fica tranquilo, esse é um tema que, se é o primeiro contato seu com a matéria, a primeira vez que está estudando, ele pode parecer um pouco confuso, isso é comum. O que você tem que fazer? Insistir, continuar estudando, continuar lendo, fazendo questões, que você vai começar a internalizar isso e você vai perceber que não é difícil. É um assunto bem tranquilo, bem de boa, mas às vezes o examinador gosta de trazer ali confusões, né? Fazer algumas construções ali que você possa de alguma forma se confundir, mas depois dessas aulas aqui eu tenho certeza que você vai dominar o tema. Inclusive, vamos te dar alguns exemplos disso, né? O que mais que nós podemos combinar sobre essa sucessão de leis que você pode aplicar nas provas, beleza? Então fica por aí
Já já a gente volta, continuando, trazendo para você mais desdobramentos da lei penal, do direito penal intertemporal, beleza? Então sai daí, já já a gente volta.